nós vamos, né, falar um pouquinho da isomeria óptica. Que é uma isomeria, né, muito importante para a gente. De cara, qual é a exigência para que a isomeria óptica exista dentro de um composto orgânico qualquer? Então, neste caso, né, aqui é necessário, no mínimo, um centro estereogênico. Ok? Que permite, né, um centro estereogênico, que permite que moléculas diferentes, né, no espaço possam existir. Aqui, né, possam existir. O que seria esse centro estereogênico para a gente? Né? O que é isso, Cris? Esse centro estereogênico, gente, estereogênico. O que ele garante à minha estrutura? Ele garante quiralidade. Né? Ou seja, ele garante assimetria para a gente. Tá? Um centro estereogênico é isso. É um centro quiral. Ele vai, né, permitir que ali não exista, tá, assimetria molecular. Simetria não existe. Tá? Isso é um centro estereogênico. Então, aqui, né, o centro ele é caracterizado, no geral, pela presença de... Tchararã, o que nós vamos ter que procurar? Carbono quiral. Então, o carbono quiral é um centro estereogênico, porque ele, se existir, permite que a molécula não tenha plano de simetria. Então, o que seria esse carbono quiral? Relembrando, isso aí a gente vê lá no iniciozinho da orgânica. O carbono quiral é um carbono sp3, né? Um carbono tetraédrico, um carbono que só faz ligação simples, e é um carbono que apresenta ali 4 grupos ligantes diferentes. O A tem que ser diferente do B, que tem que ser diferente do X, que tem que ser diferente do Y. Então, se esse carbono tem 4 partes diferentes a ele ligadas, esse carbono é um centro estereogênico. Ele é um carbono que garante quiralidade, não é? À minha estrutura. E se eu tiver que identificar um carbono quiral dentro de uma estrutura, eu sempre uso um asterisco sobre ele. Então, asterisco sobre o carbono indica que ele é assimétrico, que ele é quiral, tá bom? Então, esse carbono quiral, ele também é chamado de carbono assimétrico. Carbono assimétrico, um estereocentro, ele é chamado de centro estereoativo ou simplesmente carbono quiral, tá? É o tal do centro estereogênico que a gente tem. Então, a isomeria óptica, ela só vai existir para a gente se carbono quiral dentro da estrutura existir. Então, se tiver carbono quiral, a isomeria óptica vai estar presente. Combinado? Então, é isso que a gente precisa procurar. Bater o olho no composto, não tem carbono quiral, de cara, né, a isomeria óptica não vai existir. Podem existir outras isomerias, mas a óptica não, tá? Então, carbono quiral é chave de tudo. Então, vamos tocar o barco. Aqui a gente tem muita coisa para falar. Legal. Então, o carbono quiral ele tem que aparecer.
para que a isomeria, né, geométrica, isomeria óptica exista dentro da estrutura. Né? E agora, como identificar esse carbono quiral nos compostos? Né? Então, vamos aqui. Ó. Exemplo. Vou pegar o butan-2-ol. Butan-2-ol, não é? Que é um álcool bem simples, né? Vamos desenhá-lo aqui, ó. Esse butan-2-ol seria o CH3, CHOH, CH2, CH3. Existe carbono quiral dentro desse composto? Existe. Existe, tá? Um carbono quiral ali está presente, que é o carbono do grupo funcional. Esse carboninho aqui, ó, ele é um carbono quiral. Por quê, Cris? Ó, quais são os 4 grupos a ele ligados? CH3, à esquerda, o OH abaixo, o hidrogênio arriba, né? E à direita ali nós temos o grupinho etil. Então, os 4 grupos a ele ligados são distintos. Então, nós temos aqui um carbono quiral, tá bom? Que é esse aqui, ó. Então, gente, só relembrando, grupo é tudo que está ligado a partir daquela ligação, não é o átomo do lado não, tá? Então aqui eu não tenho que olhar carbono, não, eu tenho que olhar tudo que está ligado daqui para lá. Então dessa ligação para frente você tem esse pedação todo, tá bom? Não olha só o carbono do lado não, porque senão você erra. Então eu tenho carbono quiral. Então a isomeria óptica vai existir, mas a gente precisa saber quantos isômeros são possíveis. E para isso existe uma relação matemática muito simples, tá? Então aqui, ó, para calcular o número de isômeros possíveis, usamos. Ou seja, tem carbono quiral? Tem. Tem isomeria óptica? Tem. Mas quantos isômeros, quantas moléculas diferentes vão existir no espaço? Porque a gente está falando de isomeria espacial. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai usar essa relação. 2 elevado a n, que é uma relação matematicamente muito simples. Tá? Aqui, sendo n o número de carbonos quirais. Então, para o butan-2-ol, a gente acabou de ver que tem um carbono quiral. Um carbono quiral. Então, é só jogar na fórmula, não é? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter para o butan-2-ol, temos, olha lá, então, a gente vem, 2 elevado a 1, são 2 isômeros. Certo? São 2 isômeros. Se tivessem 2 carbonos quirais, Cris, 2 elevado a 2, 4. Se tivessem 3 carbonos quirais, 2 elevado a 3, 8. Existem 8 moléculas diferentes no espaço. Tá? Aí se eu tiver 10 carbonos quirais, 2 elevado a 10, 1024. Existem 1024 moléculas diferentes no espaço. São possibilidades. Tá? E assim vai. Tá bom? Então, a gente tem aqui 2 isômeros para ele. E nós precisamos, gente, aqui, saber desenhar esses isômeros. Sim, precisamos saber desenhá-los e precisamos saber analisá-los, tá? Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, existem 2 isômeros. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso. A cada par de isômeros ópticos, temos aqui, ó, são 2 isômeros, certo? Então aqui, ó, são 2 isômeros. Entre esses 2 isômeros, um é dextrógeno. Um é dextrógeno, tá? Que a gente representa por D ou por mais. Vou falar o que é ser dextrógeno, tá? E um é classificado como levógeno, ok?
Então, L ou menos, tanto faz. Então, quando eu tenho um parzinho de isômeros, tá? Eu tenho sempre dentro desse par um classificado como dextrógeno e um classificado como levógeno. E esses dois isômeros, eles são, aqui, ó, eles são imagens especulares. O que é imagem especular, Cris? Quer dizer que um reflete o outro no espelho. São imagens especulares. Nós vamos desenhar isso aqui agora. E eles são classificados, portanto, quando são imagens especulares, eles são classificados como enantiômeros. Provavelmente vocês já ouviram esse termo. Então, enantiômeros são isômeros espaciais que se espelham, tá bom? Sendo que nesse par de enantiômeros, um é dextrógeno e um é levógeno, tá ok? Nós vamos falar o que é isso daqui a pouquinho. E nós vamos desenhar esses dois isômeros para o butandoisol agora, tá? Então, o que eu tenho é isso, ó. Butandoisol tem um carbono quiral, são dois isômeros. Nesses dois isômeros, eles formam um par de enantiômeros, porque um vai espelhar o outro, e dentro desse par, um vai ser dextrógeno e um vai ser levógeno. Sempre, sempre assim, tá bom? Então, até aqui, clique, paramos. Então, vamos lá, próximo quadro. Agora a gente tem que desenhar esses isômeros. E como é que nós vamos fazer isso? Aqui, ó. Para a gente desenhar esses isômeros, existem várias técnicas possíveis, tá? Aqui, eu vou usar com vocês a projeção de Fischer, que é a representação mais comum, tá bom? Então, para desenhar os isômeros, podemos usar a projeção de Fischer, que é bem simples, tá? Essa projeção de Fischer, ela vai aparecer para vocês, tá? As questões vestibulares, elas usam muito essa projeção e é muito simples. Provavelmente vocês já viram essa projeção quando estudam monossacarídeos, disacarídeos na biologia, tá? Uma projeção muito comum. Então, para aqui, né, o but2eno, que é o butandoisol, né, que a gente está trabalhando. Aqui, ó, CH3, CH, OH, CH2, CH3. Eu vou destrinchar tudo com esse composto. Como desenhar os dois isômeros que a gente já achou aqui? Usando essa tal projeção de Fischer. Então, os passos são bem simples. Olha aqui, ó. Primeiro desses passos, ó, nós vamos traçar uma linha vertical. Ok? Você vai traçar uma linha vertical. Ok? Ponto final. Então, aqui, ó. Eu vou desenhar os dois isômeros. Presta atenção, hein? Aqui, ó. O isômero A e o isômero B. Eu vou desenhar os dois. Traçamos uma linha vertical. Então, aqui, ó. Ah, isso eu sei fazer, Cris. Ah, que bom, né? Então, tracei uma linha vertical. Aqui, ó. Beleza. Segundo passo. Você vai traçar uma linha horizontal, formando uma cruz. Formando uma cruz. Então, você vem aqui, ó, faz isso aqui, ó. Uau! Isso eu sei fazer, Cris. Muito bom. Parabéns. É isso mesmo, né? Formando uma cruz. E daí? Pô, fiz uma cruz. Para que isso serve? A interseção é o carbono
quiral. Então, o carboninho quiral está aqui, ó. Onde essas duas linhas se cruzam, tem um carboninho quiral ali presente. Ele está ali, exatamente aqui. Tá? Ele está ali. Legal. Agora você vai encaixar os grupos. Tá? Encaixar os ligantes. Encaixar os ligantes. Agora, peraí. Traçar uma linha vertical, certo? Nela estará a cadeia principal. Gente, a molécula ela é desenhada em pé. Simplesmente isso, tá? Você vai representar essa molécula em pé. A cadeia principal, que é essa extensão zona aqui, ó, né? Ela vai estar em pé. Ela vai estar na linha vertical. Então, aqui, ó, você vai pegar essa molécula e desenhá-la em pé. Então, o carbono quiral está aqui, ó. Se eu levantar essa molécula, o que vai ficar lá em cima? O CH3. O CH3 vai estar aqui, ó. O que vai estar embaixo? O CH2, CH3. Então, percebam que a cadeia principal está na vertical, tá vendo? Ela está na maior extensão. E os grupinhos do lado seriam H e OH. Onde você coloca cada um deles? Você que escolhe, o desenho é seu, você que manda. Então, eu vou colocar OH aqui e o H aqui. Legal, muito bom. Ponto final. Quando eu simplesmente, gente, traço as linhas e encaixo os grupinhos, você acabou de desenhar um dos isômeros. São dois, né? E para a gente desenhar o segundo aqui, ó, 4, tá? Para obtermos B, né? Basta refletir A. Simples assim. O A está aqui. Para eu obter o B, é só fazer o espelhamento. Então, você vai vir aqui, ó, colocar um espelho. E você faz a reflexão da molécula, tá? CH3 reflete CH3. CH2, CH3 aqui. Olha lá. OH reflete OH. E o Hzinho reflete Hzinho. Então, aqui, A é a imagem de B. B é a imagem de A. Eles formam um par de enantiômeros, o que eu acabei de conceituar no quadro anterior. Então, os isômeros ópticos, tá? Eles são imagens entre si, tá bom? Isso nos indica que eles formam um par de enantiômeros, tá? A é uma molécula e B é outra, e elas são diferentes no espaço. Ah, não, Cris, é a mesma coisa. Não é. Peraí. Aqui, ó. Esse é o meu botão 2O. Aqui, ó. CH3 está vermelhinho. CH2 e CH3 está aqui pretinho. Aqui, ó. E H e OH pode ser o branquinho, um vermelhinho, o outro. Tá? Então, esse aqui é o botão 2O. Metil, etil e H e OH. São as bolinhas. Esse é o composto A. Olha lá. Para eu obter o B, é só fazer a reflexão do A. Pegou o A, reflete. Aqui, ó, perceba. Vermelhinho refletiu vermelhinho. Bolinha aqui, ó, refletiu a outra. A branquinha também. E a parte pretinha aqui, uma refletiu a outra. Olha aqui. Ó, as duas moléculas, deixa eu encaixar direitinho. As duas moléculas, elas são imagens. Uma espelha a outra. Se você colocar o espelho na frente, né, dessa, você vai obter essa. E vice-versa, tá? Então, moléculas que são imagens entre si, elas são classificadas como enantiômeros, tá? Uma é dextrógera e uma é levógera. Nós vamos falar o que é isso daqui a pouco. Então, eu tenho aqui duas moléculas. Elas são iguais. Por quê? Por que elas não são iguais? Porque elas são imagens não superponíveis. O que isso quer dizer? Eu não consigo encaixar uma na outra. Não consigo. Aqui, ó. Uma não reflete a outra. Vamos tentar encaixar aqui, ó. Ó. Vou encaixar uma em cima da outra. Vermelhinho encaixa no vermelhinho. Pretinho encaixa no pretinho aqui, ó. Ó. Pum. Mas as bolinhas não se encaixaram. Tá vendo? A vermelha encaixou na branca. Ah, Cris, deve ser bobo. É só virar as bolinhas, né?
Beleza. Então aqui, ó. Eu vou encaixar as bolinhas. Ó. Branquinho encaixou no branquinho, vermelhinho encaixou no vermelhinho. Mas aqui, ó, o vermelho e o preto são diferentes. Não é verdade? Aqui, ó. Ela não se encaixa perfeitamente nunca na outra. Então, essa molécula é uma e essa molécula é outra. No espaço, elas são diferentes. Totalmente diferentes, tá bom? No espaço. Então, a isomeria óptica, não é? Ela existe quando o carbono quiral ali está presente. E esse carbono quiral me permite, no mínimo, duas substâncias diferentes. Que seriam aqui A e B. E à medida que eu tenho cada vez mais carbonos quirais na minha estrutura, eu vou tendo cada vez mais moléculas diferentes, umas em relação às outras, tá bom? Então, a isomeria óptica, ela vai dar conta disso, tá? Então, A e B formam um par de enantiômeros, combinado? Um é dextrógeno, um é levógeno. Enantiômeros são imagens especulares. Um espelha o outro, mas eles não se sobrepõem, tá? Então, aqui, ó, eles são, deixa eu completar, imagens não aqui não tem hífen não. Não superponíveis. Níveis, tá? Isso quer dizer que eles não se sobrepõem, combinado? Então, desenhamos as estruturas, agora vamos falar de outras coisinhas, tá? São importantes para a gente nesse momento, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Desenhados, né, esses dois isômeros, o da direita e o da esquerda, né, o isômero A e o isômero B. O que nós podemos falar sobre eles? Tá? Aqui, ó, aqui, galera, seguinte. Em um par de enantiômeros, todas as propriedades físico-químicas são iguais. Tais como? Ou seja, entre A e B, todas as propriedades que vocês puderem imaginar são iguais. Iguais, todas. Aqui, ó. Temperaturas de fusão e ebulição são iguais, tá? Densidade são iguais. Índice de refração, caráter ácido-base, claro, gente, se forem ácidos ou se forem bases, tá? Mas o caráter ácido-base dos dois seria o mesmo, tá? Solubilidade em água. Essas propriedades são todas iguais. Todas. Condutividade elétrica, tudo que você puder pensar de propriedade para esses compostos são iguais. Exceto duas coisas. Exceto, aqui, ó, a interação com a luz polarizada. Exceto a interação com a luz polarizada e o comportamento
em meios quirais. Essas são as únicas diferenças, né, entre os dois compostos A e B que formam um par de enantiônios. Calma, peraí. A interação com a luz polarizada. A luz, ela vai servir, portanto, como uma ferramenta para que a gente consiga enxergar que A e B não são a mesma estrutura, tá? Não é fácil enxergar que eles não são os mesmos. Por quê? Porque eles têm, né, um conjunto enorme de propriedades idênticas, não é? Então, se eu estiver aquecendo, resfriando, né, solubilizando, né, ou qualquer análise dessas aqui, eu não vou me enxergar que existem duas moléculas, tá? Para que eu possa testar tudo isso, né, eu preciso aqui interagi-las com a luz polarizada. Tá? A luz polarizada é uma ferramenta que a gente vai usar para distinguir o A e o B. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. E o que seria essa diferença em meios quirais? Um meio quiral é um meio que seleciona a molécula espacialmente. Tá? E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui que vai funcionar muito bem. A minha mão direita, ela é a imagem da minha mão esquerda. Aqui, ó. No espelho, elas se refletem, tá? Mas elas não são iguais. No espaço, a mão direita e a mão esquerda são diferentes. Se eu pegar minha mão direita, ela está apontando o dedão para cá. Se eu pegar minha mão esquerda, ela está apontando o dedão para lá. Se eu pegar minha mão direita, meu dedinho está apontando para cá. Se eu pegar minha mão esquerda, meu dedinho está apontando para lá. Elas não são iguais. Ai, Cris, não consigo ver ainda. Então, vem cá. Vamos imaginar que você tem um cofre e você tem a biometria cadastrada. Então, eu cadastrei minha mão esquerda, aqui, ó, no meu cofre. Eu gosto de usar muito isso aqui porque não falha. Então, olha lá. Né? Vocês lembram quando na escola isso era difícil da gente fazer? Né? Uma época gostosa, né? Mas imagina que eu tenho um cofre e eu cadastrei minha mão esquerda para abrir esse cofre. O cofre abre, né? Aí, minha mão esquerda está inviabilizada. Aí eu vou tentar usar minha mão direita. Não encaixa. Ô, Cris, isso é burro, né? Vira a mão. Não vai abrir, né? Porque o que abre o cofre são as minhas digitais. Aquelas estão para cima. Você está vendo? Quando eu encaixo minha mão esquerda, minhas digitais estão para baixo. Ou seja, essas moléculas no espaço, elas são diferentes, tá? São completamente distintas, tá bom? E nós vamos usar a luz polarizada para enxergar isso daqui a pouco, tá? Então, vamos continuar, né? E agora eu vou falar para vocês aqui, ó, sobre a luz polarizada, que é uma das poucas formas que a gente tem de diferenciar, né, o dextrógeno e o levógeno, os isômeros espaciais. Tá? Então, o que seria a luz para a gente? Né? A luz é uma onda eletromagnética, né, formada por um campo elétrico e um magnético. Ok? Que se propagam de forma ortogonal. Ortogonal. O que isso quer dizer? Que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se eu, por exemplo, aqui, ó, desenhar três eixos, né? Aqui Z,
Y e X, por exemplo, né, nós vamos ter na luz, né, o plano formado pelo campo elétrico. Aqui, por exemplo, o plano ZX, né? Aqui, ó, na vertical. Então, aqui você tem o plano ZX, né? Você tem um campo oscilante aqui, né? Que pode ser o magnético ou o elétrico. E você tem um outro campo, né? Formando com esse campo azul um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um campo oscilando aqui e eu tenho outro campo, né? Oscilante aqui, ó. Então, a onda eletromagnética, aqui você tem o plano XY. Né? Ela é formada por dois campos oscilantes. Então, você tem aqui o campo magnético e formando com ele 90 graus, você tem o campo elétrico. Magnético e elétrico. Eles se propagam, né, na mesma direção e sentido, formando entre si o ângulo de 90 graus. Isso é uma onda eletromagnética. E a luz é uma onda eletromagnética. Né? E nós temos, né, para essas ondas algumas propriedades. Né? A distância, por exemplo, entre duas cristas ou dois vales, né, em uma onda, é o que nós chamamos de comprimento de onda. Não é? O número de oscilações que essa onda faz por segundo é o que nós chamamos de frequência. Não é? E nós sabemos que essas ondas eletromagnéticas elas transportam energia. A energia do fóton, né, associada a essa onda eletromagnética, não é? O fóton, né, os fótons aqui são pequenos pacotinhos de energia, né, que essas ondas transportam. A energia do fóton ela é dada por uma constante, que é a constante de Planck, tá? Ninguém precisa saber esse número de cor, mas é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo, mas é uma constante. A energia do fóton ela é dada por essa equaçãozinha simples. O que nós temos aqui? Né? Que quanto maior a frequência da minha onda, mais energia por ela é transportada. Tá bom? E nós sabemos que no vácuo, essas ondas eletromagnéticas, não é? Elas se propagam com a velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 a 8, né, metros por segundo. Então, você tem que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Não é? São coisas que vocês estudam muito na física. Ou seja, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Se você, né, tem um comprimento de onda maior, cada vez essa onda oscila menos. Se você tem um comprimento de onda menor, essa onda ela vai oscilar mais vezes por segundo. Né? Esse estudo das ondas, né, mais aprofundadamente, vocês vão fazer na física. Né? E aí vocês vão estudar várias propriedades. A interferência, né, construtiva, destrutiva, amplitude, vocês estudam uma porrada de coisas na física. Tá? O que eu preciso para isomeria? Se eu tiver uma fonte qualquer, vamos imaginar que eu tenho uma lâmpada. Né? Então, eu tenho uma lâmpada aqui. Ó. Imagine que eu tenho uma lâmpada, né? E aí, uma fonte qualquer. Isso aqui é uma fonte de luz, né? Essa fonte, ela irradia onda eletromagnética em todas as direções do espaço. Não é verdade? Sim. Se eu pegar um feixe, né? Um feixe dessa onda, o que nós vamos observar aqui? Que nós, né, temos, aqui a gente representa assim com um círculo, tá? Que nós temos em um feixe dessa onda eletromagnética, eu tenho ondas eletromagnéticas se propagando em todos os planos no espaço. Então, cada planinho desse aqui que vocês estão vendo, ó, cada plano é um plano de propagação da onda, tá? Então, se eu tiver um feixe, né, de luz que vem de uma fonte qualquer, eu vou observar que eu tenho ondas se propagando em todas as direções do espaço. Em todos os planos de propagação aqui, vão ter planos de luz. Tá? Então, lembrem-se, né, você tem um plano aqui formando um ângulo de 90 graus com o outro. Então, se eu tiver uma fonte qualquer,
né? Eu vou ter plano, vou ter onda se propagando nesse plano, onda se propagando nesse plano, se propagando nesse. Ou seja, eu irradio onda eletromagnética em todas as direções do espaço. Então, a gente representa isso aqui, tá bom? Isso é uma luz comum. Luz comum, tá? Uma luz normal. Mas eu preciso, para que a isomeria óptica seja detectada e analisada, eu preciso da luz polarizada. Essa luz, ela não é polarizada, tá? O que seria a luz polarizada? Nós vamos falar agora. Então, falamos aqui o que é luz, né? Como a onda eletromagnética se propaga. E agora, o que seria a luz polarizada para a gente? Aqui, ó. Gente, uma luz polarizada... Opa! Uma luz polarizada é uma luz um pouquinho diferente dessa, tá? Então, uma luz polarizada, ela apresenta um único plano de propagação no espaço, tá? Então, isso é uma luz polarizada. E como, né, nós vamos obtê-lo? Da seguinte forma, ó. Então, imaginem que eu tenho uma fontezinha qualquer, né? Eu tenho a minha lâmpada, ok? Ela irradia luz, tá, em todas as direções do espaço. E aí a gente representa isso assim. Acabei de mostrar para vocês. A gente representa isso assim, certo? Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho infinitos planos de propagação. E o que seria uma luz polarizada? Você vai pegar um feixe, né, dessa luz aqui, ó. Você vai pegar um feixezinho dela e vai passá-la num polarizador. Então, nós vamos ter aqui, ó, um polarizador. Um polarizador, gente, ele é um filtro. Literalmente um filtro, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um polarizador vertical. Então, eu tenho aqui um polarizador vertical. Esse polarizador, ele funciona como uma gradezinha, né? Imagine que você tem uma grade ali, tipo uma grade de portão, né? Se você quiser passar o braço, você tem a grade de portão, vertical. Se você quiser passar o braço assim, seu braço não passa na grade, certo? Não passa. Se você quiser passar o seu braço na diagonal, seu braço não passa pela grade. Mas, se você quiser passar o braço assim na grade, ele vai passar, pensando que você tem uma grade vertical, né? Então, seu braço passa. Ou seja, essa grade, essa barreira, ela está filtrando algumas propagações e permitindo que uma única passe, né? Então, eu não consigo passar assim pela grade, mas eu consigo passar assim. Então, quando você pega essa luz e passa por um polarizador, do outro lado, você obtém essa luz polarizada. Que, levando em consideração que minha grade é vertical ali, né? Passando pelo polarizador, eu vou ter isso aqui, ó. Né? Ela só passa com um único plano. Então, isso aqui, para a gente, ó, é uma luz polarizada, ela tem um único plano de propagação, tá bom? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa luz polarizada e nós vamos incidir essa luz polarizada sobre uma amostra onde eu tenho ali os isômeros ópticos, tá? Então, aguenta aí. O que nós vamos fazer? Para né, o butan 2-ol, que a gente trabalhou agora, nós vimos que existem dois isômeros, o A e o B. Não é? E o que nós vamos fazer? Aqui, ó, nós vamos pegar, aqui, ó, já te mostrei o que é a luz polarizada, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa luz polarizada. Aqui pode ser. Nós vamos pegar essa luz polarizada. Ok? E nós vamos incidir
essa luz polarizada sobre uma solução na qual eu tenha ali o meu isômero óptico, tá? A princípio, uma solução enantiomericamente pura, só de A ou só de B, tá bom? Então, eu vou pegar essa luz polarizada e vou incidir, aqui ó, vou incidir numa soluçãozinha onde eu tenha aqui dentro o meu isômero A, beleza? E eu vou pegar essa luz polarizada e eu vou incidir numa solução onde eu tenha lá dentro só o meu isômero B, tá? Se nós já prevemos, se o A e o B são isômeros ópticos, nesse caso eles são enantiômeros, né? Eles interagem com a luz polarizada, a gente espera isso porque eles têm carbono quiral, como eles vão interagir? Se a luz polarizada é direcionada nessa solução e o composto lá dentro interage com ela, nós, que aqui estamos, somos os observadores, né? Somos os observadores, observador. O que é que nós vamos enxergar? Presta atenção. Então, a luz polarizada vem, ela atravessa a minha amostra e depois que ela passa pela minha amostra, se o composto que está lá interagir com ela, ele é capaz de rotacionar o plano de propagação dessa onda. Como? Aqui, ó, a luz polarizada ela vai sair rotacionada. Como assim? Presta atenção. Aqui, ó. Ela se propagava assim. Ela passou pela amostra e o composto interagiu com ela. Como o composto interage? Rotacionando o plano de propagação. Então, o composto ele pode rotacionar esse plano de propagação para a direita. Eu faço a leitura sempre aqui, tá? Aqui, ó. Ele rotacionou essa onda, esse plano de propagação, ele rotacionou para a direita, tá? Com um ângulo alfa, ok? E nós vamos dizer que esse composto que aqui está, ele é dextrógeno. Dextrógeno, ele gira o plano para a direita, ok? E há a possibilidade da luz polarizada passar, o composto com ela interagir e ele rotacionar o plano de propagação para a esquerda. Eu faço a leitura aqui na parte superior. Então, ele rotacionou com ângulo alfa, mas para a esquerda. E aí nós vamos dizer que o isômero aqui ele é levógeno. Ele gira o plano para a esquerda. E aí, né, se a gente analisar o quadrante, esse quadrante aqui é positivo, esse quadrante é negativo. Então, por isso que a gente fala que dextrógeno é D ou mais, porque o ângulo é positivo. O levógeno, a gente fala que ele é L de levógeno ou menos, tá? Porque aqui o ângulo é negativo, tá? O quadrante ali. Então, aqui um composto opticamente ativo, ele é capaz de interagir com a luz polarizada. Como? Você direciona, imagine que aqui tem o meu composto em solução. Você direciona a luz polarizada, ele atravessa essa solução e quando ele atravessa e sai, portanto, você enxerga que o plano foi rotacionado. Então ele passa e rotaciona o plano ou para a esquerda ou rotaciona para a direita, tá? Ô, gente, espera aí, cuidado. Rotacionar não é refletir nem refracionar. Refração é outra coisa. Refração é quando você passa de um meio para outro e muda o ângulo de propagação da onda. Reflexão é quando você tem, né, uma incidência numa superfície e o retorno de parte dessa onda, não é? Ou seja, ela volta com um ângulo diferente, né? Não é isso que acontece. Aqui o que acontece é rotação de plano, tá? Aqui, ó,
Onda eletromagnética. Passou pela solução, o plano, isso aqui é um plano, o plano que ela se propaga é rotacionado. Gente, rotação é o que faz um volante num carro. Quando você está lá dirigindo, não tem carteira, foda-se, mas você já viu alguém dirigindo. Então, você está lá dirigindo. Se você quer virar para a esquerda, você não faz isso com o volante. Você está no carro, você quer virar para a direita, você não faz isso com o volante. Né? Não pensa não é isso que você faz. Quando você está dirigindo, você quer virar à esquerda, o que você faz? Você gira o volante. Você quer virar para a direita, você gira o volante. Isso é girar, isso é rotacionar. O que o composto faz com o plano da luz é a mesma coisa. Ele faz como se fosse um volante. Então, o plano está propagando, ou esse composto ele puxa o plano para um lado e ele sai assim, ou o composto puxa o plano para outro lado e ele sai assim. Então, percebam que ele não mudou o ângulo, ele só girou o plano. Então, a luz passa e é rotacionada para a direita ou rotacionada para a esquerda. Tá? E aí, se o composto rotacionar a luz para um lado, ele é dextrógeno. Se ele rotacionar para o outro, ele é levógeno. Então, num par de enantiômeros, um parzinho de enantiômeros, sempre um vai rotacionar a luz para a direita e o outro vai rotacionar a luz para a esquerda. É uma das únicas diferenças que existem entre o dextrógeno e o levógeno. Ou seja, a luz, gente, ela é uma ferramenta que a gente usa experimentalmente falando para que eu enxergue que A e B não são a mesma molécula. Tá bom? Então, que eu mostrei para vocês da mão. Então, essa estruturinha, quando a luz incidir sobre ela, ela vai interagir com a luz e fazer com que a luz rotacione para um lado. Essa estruturinha, quando você incidir a luz nela, ela vai fazer com que a luz seja rotacionada para outro lado. Tá? Então, neste caso, é aqui uma das ferramentas mais usuais, né? Mais simples, para que a gente enxergue que esses dois são diferentes. Então, num par de enantiômeros, sempre, um vai ser dextrógeno, um vai ser levógeno. Eles rotacionam o plano de propagação, não é? Em sentidos diferentes. Agora, presta atenção. Presta atenção. A e B são enantiômeros, não são? Vocês estão vendo que é alfa para a direita e menos alfa para a esquerda. Ou seja, o ângulo é o mesmo, absolutamente o mesmo. Então, no caso do butan-2-ol, dextrógeno e levógeno, o A e o B aqui que a gente está trabalhando, o ângulo, a rotação específica para o butan-2-ol é de mais ou menos, mais para a direita, menos para a esquerda, de 13,52 graus. Vocês não têm que saber esse ângulo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou te mostrando aqui? Que a rotação, o ângulo aqui, ó, ele é uma propriedade específica. Uma propriedade específica. Ou seja, se eu tiver uma dada condição experimental de concentração e de algumas outras exigências necessárias, a rotação ela é única. Ou seja, só o butan-2-ol provoca essa rotação, para a direita e para a esquerda. Tá? Ou seja, esse ângulo é uma propriedade específica da substância. Tá bom? Então, um vai desviar para um lado e um para o outro com o mesmo ângulo. Enantiômeros, sim, os ângulos são sempre iguais. Combinado? Então, é assim que um composto com a luz interage. Você incide a luz sobre ele, polarizada, e você vai enxergar a rotação. Por que a luz tem que ser polarizada, Cris? Gente, por um simples motivo. Se eu pegar uma luz que se propaga em todos os planos, quando eu incidir ela aqui, se o composto girar, rotacionar esse plano, eu não vou enxergar. Porque se já tem uma onda aqui, ó, e eu passar uma e ela girar, eu não vou perceber que ela girou, porque já existe uma onda. Agora, se só tem essa, e ela girar, eu vou perceber que ela girou.
tá? Então, por isso que tem que ser sempre a luz polarizada para a gente trabalhar. Então, só para fechar esse pedaço. A luz polarizada é uma ferramenta que me permite diferenciar dois isômeros ópticos, sendo que num par de enantiômeros, um vai rotacionar esse plano de propagação para a direita e, portanto, vai ser classificado como dextrógeno, e um vai ter a capacidade de rotacionar a luz para o outro lado, que é o isômero que levógeno. Eles desviam ou rotacionam, né, melhor dizendo, esse plano de forma diferente, porque no espaço são moléculas diferentes. Então, a luz é uma ferramenta que me permite enxergar a diferença espacial, tá bom? Então, é isso, ok?